A gente está começando mais o Entrevista TVE Live, o seu Entrevista TVE, o programa de entrevistas com personalidades, com pesquisadores, com pessoas que fazem parte da comunidade de São Carlos, mas gravado na plataforma do Facebook. Hoje a nossa convidada é a Cláudia Cury, que é professora, psicopedagoga, mentora, minha ex-aluna, minha amiga. Se eu for colocar o seu currículo, tem bastante coisa. Cláudia, quando a gente começou a produzir e pensar em entrevistados, né, a gente discutiu muito, né, as pessoas que podem agregar no momento em que o nosso espectador está vivendo, né, as preocupações que ele tem, se reinventar. Você vê, muitos negócios fecharam em março, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses fechado. Alguns abriram antes, outros depois, mas mesmo os que ficaram abertos passaram por uma transformação, né? A maior parte das pessoas não estava preparada para esse choque, né, Cláudia? De novo, obrigado por você me receber aqui e para a gente poder conversar mais uma vez. Muito bom, pessoal. Legal estar com você aqui, Garmendia. Agradeço demais. Uma pessoa que, além de amigo, é um grande profissional que eu admiro muito na área de comunicação, jornalista exemplar, né? E eu carinhosamente o chamo de um dos que fazem parte do meu trio de ouro do jornalismo esportivo de São Carlos. Quero deixar já o meu carinho para você. Já foi, já falei, agora já era, né? E meu professor no curso de radiolocução, que eu fiz com bastante empenho no Senac aqui de São Carlos, porque eu adoro a área de comunicação também, né? Então, você falava para mim aqui na sua colocação essa questão dos negócios em meio à pandemia, a questão da preparação. Então, vamos lá, preparar ação, né? Então, é engraçado que quando a gente dá a gente parte um pouco as palavras ou as frases ou as ideias, vai no sentido, né, daquela palavra. Então, a ação preparada, né? Eu sempre falo que as oportunidades vêm para quem está preparado, né? Então, ao invés de você correr atrás, depois você já se antecipa. E isso é ser proativo. Ser proativo é já antecipar alguns cenários. Bom, mas enfim, ninguém saberia, ninguém poderia dizer que a pandemia iria vir e iria vir dessa maneira, né? De maneira tão dolorida para toda a humanidade. Aí, eu sempre gosto de dizer o seguinte, Garmendia, que não é a sua condição que determina quem você é, mas são as suas decisões. Quando você decide, aí sim você diz quem você é, e não são as suas condições. Ou seja, para definir a tua vida, você precisa estar sempre antenado, conectado, atento, aprendendo, estudando. Então, tanto nos negócios como na vida pessoal, nós precisamos estar sempre em ação. Alan Prost diz uma coisa que só de você ficar parado, você já ficou para trás. Então, não fique parado. Faça alguma coisa, né? Então, o que nos trouxe a pandemia, você que também é da área do esporte, como chama quando os carros da Fórmula 1 quando ficam rodando? Safety car? Isso. Fica o safety car e aí eles ficam Safety car, seguindo. isso. O que a pandemia fez com todos nós e com todas as empresas, com tudo no mundo, é com que a gente parasse, entre aspas, não é? Porque vai Colocou sair o na safety car. frente. E isso colocou o safety car. Só que tem gente que parou. Esse é o grande problema. Tem gente que parou, né? E quem estiver rodando em movimento ali, né, naquela velocidade média constante, na hora que der a largada novamente, é que vai sair na frente. Não perdeu a sua velocidade, não perdeu a sua intensidade. Ou seja, ir girando. Então, ficar nessa constância. Nós não podemos parar, né? E para isso nós temos que ter essa mentalidade que eu conversava um pouquinho antes com você, mentalidade de crescimento. Muitas pessoas têm mindset fixo, mentalidade fixa, cristalizou, não quer saber de mudar, vai para a zona de conforto, tanto na vida pessoal como nos negócios. E nós precisamos, nesse momento, ter mentalidade de crescimento, trabalhar a cabeça, sair da zona de conforto e mudar. Para mudar, eu preciso decidir. Para decidir, eu tenho que tomar uma atitude, tomar uma decisão. Cláudia, na situação atual, pegou mais para quem? Para os mais velhos, para as pessoas de meia idade, nossa, já temos meia idade, mas tudo bem. Ou para o jovem, que no primeiro momento a escola suspendeu tudo e ele tinha recém voltado de férias, parou de novo. Na tua opinião, de quem trabalha com mentoria e de quem é professora também,
Quem que sentiu Sim. mais? Olha, de maneira geral, é claro que todos nós sentimos. Porém, eu acredito que as crianças e os adolescentes sentiram muito, muito. Talvez a gente possa fazer até uma mensuração ali de quem sentiu mais ou menos, mas eu sei que as crianças e os adolescentes sentiram muito. Talvez porque também na maturidade, coisas que nós assim desenvolvemos um senso de paciência, um senso de tempo, né? A gente já tem uma história, uma trajetória, mas as crianças e os adolescentes, eles são imediatistas por natureza. Eles querem as coisas para ontem por natureza, eles são agitados, é uma cultura, é uma geração hiperativa, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e de repente, essas crianças e esses adolescentes, eu diria até os seus 20 anos, 22 anos, se veem presos dentro de um apartamento, alguns de 50 metros, outros de 70, outros de 100, alguns dentro de uma casa com o privilégio de ter um jardim, depende da situação, mas ficar em casa para essa faixa está sendo um pouquinho diferente, mas no início foi muito sofrido. E aí, em contrapartida, também é difícil para os pais, para controlar tanto a situação pessoal, a situação do negócio, do trabalho, quanto os filhos, ou sobrinhos, ou afilhados, ou os adolescentes da casa, né? Então, a minha opinião pessoal seria nesse sentido, dos mais novos sentirem mais. E agora, algumas instituições retomando ensino, outras se reinventando. Será que esse ano está perdido ou pais, professores podem buscar alguma coisa disso para a gente ter de lição para o resto da vida mesmo? É aquele negócio, nossa, e lá em 2020 aconteceu alguma coisa, porque a impressão que eu tenho é que muita gente não está aprendendo, né? E muita gente que eu digo, às vezes eu mesmo, outros. Quando eu falo isso, eu falo muito de autocrítica, né? Será que a gente está realmente aprendendo com tudo isso? Bom, aqui você me colocou duas coisas muito importantes. Eu acredito que nem tudo é para todos. Eu, particularmente, eu respeito todas as opiniões. Eu, particularmente, não acredito que todos sairão dessa pandemia transformados, mais solidários, mais lá, lá, lá. De verdade, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que os corações fossem tocados de verdade. Eu gostaria que as pessoas acordassem para a vida de verdade, acordassem para os seus valores, acordassem para o que é importante, porque o que não é importante vai passar e o que é importante fica. E aí são os valores, os relacionamentos, os princípios, né? E aquilo que você deixa como um legado na vida, não só aquilo que você faz como um piloto automático, entende? Para suprir uma necessidade financeira ou da sua casa ou do seu negócio, mas é um legado que existe por trás da sua existência. Então, de verdade, muitas pessoas vão sair com crescimento, com transformações, com posicionamentos diferentes, acredito, mas nem todos. Veja quantas guerras nós já passamos, primeira, segunda, quantas epidemias o mundo já teve, e será que houve uma melhora na questão de relações pessoais, relações políticas, tecnológicas, relações internacionais? É difícil você, assim, a minha opinião, algumas Uhum. pessoas, sim, estão sendo tocadas por uma mudança, outras não. Aí eu volto no começo quando eu dizia para você, vai da sua escolha, vai da sua decisão, né? E outra coisa que você colocou muito importante, este ano não está perdido, este ano foi um ganho, está sendo um ganho na vida de todos nós. Ora, aonde eu foco 80% da minha visão? Para o problema ou para a solução? Se eu focar 80% da minha visão, do meu foco, das minhas ações para a solução, tudo isso está sendo, sim, um grande aprendizado, uma grande possibilidade. É ver tudo isso como uma oportunidade, uma possibilidade, e não como apenas como uma realidade existente de crise, de doenças, não é? Então, depende da visão. Agora, se falando da educação em si, eu tenho até acompanhado muitos educadores, muitas escolas, as decisões, né, dos nossos estados no país, em São Carlos, enfim.
Gente, não tem nada mais importante que a vida. Aprender, a gente vai aprender até os 100 anos. Aprender, a gente aprende o tempo todo. Então, no meu ponto de vista como educadora também, mais importante é que a vida dessas crianças, consequentemente das famílias, sejam preservadas. E os pais têm que aguardar um pouquinho e segurar um pouco a ansiedade. No meu ponto de vista, volto a dizer que eu respeito todas as opiniões aí, cada um tem a sua. Na minha opinião, se eu tivesse hoje um filho na educação básica, na educação infantil, ele continuaria na minha casa comigo. Né? Então, Uhum. assim, guardadas as proporções, eu acredito que nós podemos aprender em casa, sim, nós podemos. Claro que esse aprendizado vai ser o mesmo como se fosse na escola? Não, não vai ser o mesmo. A gente não pode ser hipócrita, não vai ser o mesmo. Porém, ele não vai deixar de acontecer. Ah, mas quem está na fase de alfabetização, lendo e escrevendo. Gente, vamos lembrar que a alfabetização é para o resto da vida, é a longo prazo, né? A Não é algo de alfabetização é. 6 meses, né? De 7 meses. Não, não, sabe, reconhecer as letrinhas, juntar as letras, construir frases. Gente, é para o resto da vida. Até hoje a gente faz cursos de português, atualização, não é verdade? A gente aprende o tempo todo. Então, eu sugiro assim, até para os pais, acalmem o coração, acalmem, sabe, essa ansiedade. O importante é teu filho estar vivo, é tua família estar com saúde, né? É isso que eu penso, Garmendia. Cláudia, eu não sei. Aqui, acho que muito mais do que pergunta e resposta, a gente faz algumas reflexões, né? O que me parece é que a pandemia mostrou, principalmente para os países mais pobres como o nosso, pessoas esquecem que o Brasil ele tem riqueza, mas ele é um país pobre, as pessoas são pobres. Nós temos 30 milhões de pessoas que não têm banheiro dentro de casa. Contudo, assim, eu não estou dizendo, não é crítica para gestões passadas, nem é uma necessidade de gestões futuras. Mas tem 30 milhões de brasileiros que não têm banheiro dentro de casa, que faz xixi na rua, para não falar outra coisa. Tem 100 milhões de brasileiros que não têm água tratada. A impressão que eu tenho, a impressão e o pensamento que eu tenho é que a pandemia colocou o país diante dele mesmo, dos seus problemas. Olha, sempre faltou leito de UTI. A gente nunca se deu conta disso. Quer dizer, se dava conta quando alguém da sua família, se você necessita do SUS, se alguém da sua família ficava doente, você ia lá e ficava numa maca, aí você dizia, nossa, não tem vaga de UTI. Isso que nós estamos numa cidade, numa região que é diferente do resto do Brasil. Nós estamos numa das regiões mais ricas do Brasil, num dos estados mais ricos do mundo. Se a gente for para o Rio de Janeiro, se a gente for, sei lá, para Minas Gerais, para outros estados, isso sempre aconteceu. A impressão que eu tenho é isso. As pessoas se chocaram com uma realidade que existia e elas não enxergavam, né? Porque uma coisa é a pessoa que você falou, tem um apartamento de 70 metros quadrados, de 50 que seja, mas que é limpo, que tem tudo certo, que tem a sua renda. Outra coisa é quem está lá na comunidade, no bairro mais simples, tem 5 crianças dentro de casa e tem 2 cômodos, né? São realidades diferentes. Aquilo, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, né? Muita gente, nesse momento, muita gente não, acho que é a nossa sociedade inteira, e por isso eu tenho um pouco de esperança. Ela se deparou com os seus problemas, olha, e eu não vou conseguir resolver agora, mas tem essa necessidade, essa preocupação que para mim é salutar, que todo mundo viu que a gente precisa resolver isso. Não dá para deixar as outras pessoas para trás, né? É uma reflexão importante essa. Há quanto tempo, há quantos mil anos essa desigualdade vem acompanhando a humanidade? Principalmente o que você falou no Brasil. O Brasil é um país pobre, né? Quando se fala, vamos lavar as mãos, e as crianças não têm a torneira dentro de casa, Não tem torneira na casa, como é que vai lavar a mão? entendeu? É. A questão das favelas, as condições subhumanas dessas favelas, dessas crianças, dessas famílias. Então, assim, nós precisamos olhar realmente com os olhos mais amplos. E eu falo que essa pandemia trouxe algo que estava escondido debaixo do tapete há muito tempo. Muito tempo essa poeira está sendo jogada para debaixo do tapete. O depois eu vejo, e os interesses pessoais passam por cima de tudo isso. Nós precisamos ter um olhar mais amplo socialmente falando e parar de olhar um pouco para o próprio umbigo e parar de reclamar até, porque as pessoas reclamam com tudo na mão e ainda reclamam. E essas pessoas que têm que andar 2, 3 quilômetros para buscar água e trazer para casa, como é que ela vai lavar a mão 5, 6, 7 vezes por dia? Não é? Como é que chega um álcool em gel para essa pessoa?
entendeu? Então, assim, você falou, nós precisamos ter esse olhar mais amplo, mais social, com mais compaixão para quem tem menos, né? E isso é uma atitude de planejamento. Eu falo muito também da questão dos governos. A gente tem que entrar nas questões de políticas públicas, não tem como você sair de uma situação dessa. Onde é que está o planejamento desses poderes que poderiam estar ajudando muito mais, né? Então eu vejo que ainda falta para as pessoas, inclusive para o poder público, esse olhar mais amplo social, esse olhar humanitário, né, de condições básicas de viver. Não falo nem de sobreviver, eu falo de viver. Ninguém merece sobreviver. Nós merecemos viver dignamente, com qualidade. Legal, olha só. Você que está nos assistindo, essa é a gravação do Entrevista TVE Live. Para você que está em casa, nos vendo na reprise, os canais no 51.1 da TV aberta digital, no 12 da NET, no 8 da CELIG, esse programa foi gravado no Facebook. Então, embora a gente edite e tire algumas falhas, algumas outras ficam porque é um programa gravado em internet, mas com toda a interatividade. Eu estou aqui no estúdio da TV Educativa, a Cláudia Cury, nossa entrevistada de hoje, está em casa. E vejam bem, eu estou sem máscara, ela está sem máscara porque nós estamos sozinhos. Se você tiver a menos de 3 metros de qualquer pessoa, não precisa colocar máscara. Eu posso dizer porque eu fico muito à vontade, porque eu defendo usar máscara desde janeiro, do começo. Quem já conviveu com estrangeiro, viu pessoas no Japão, na China, sabe que eles usam no mínimo sinal de uma gripe ou alguma coisa. Então, só para informar as pessoas que nos assistem. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco volta com o segundo bloco do Entrevista TV Live. Hoje, com a professora, mentora, psicopedagoga, minha amiga, radialista, apresentadora, Cláudia Cury. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Entrevista TV Live. Hoje a nossa entrevistada, mentora, psicopedagoga, radialista, apresentadora, minha amiga Cláudia Cury. Cláudia, que tipo de trabalho você tem feito e o que você acha que é mais importante para o profissional que quer se reinventar? Porque a gente fala que está no fim da pandemia, a gente lamenta informar. Nós não estamos no fim da pandemia. Eu estou falando rindo, mas rindo de nervoso. Nós não estamos no fim. Vai achar a vacina. Eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, mas posso dizer com certeza, por conviver na capital da tecnologia, mesmo com o desenvolvimento de uma vacina, não é uma garantia que as pessoas vão poder ter um novo normal, tranquilidade. Então é melhor, você que não se reinventou, que não fez um curso, que não procurou auxílio, dá tempo ainda de cair em si para essa... Não é um novo normal, é a nova realidade. A gente não vai voltar ao que era antes, né, Cláudia? Com certeza não volta ao que era antes e existe uma nova realidade acontecendo e quem estiver acordado e atento para a sua realidade atual é que vai sair ganhando. Ou seja, nós não podemos ser teimosos, não podemos negar a realidade. Portanto, se eu estou ciente dessa realidade, estou acordado para essa realidade, eu tenho que tomar uma atitude, né? Então, o que você falou é muito importante. Quando eu trabalho com mentoria de negócios ou mesmo mentoria de vida, eu sempre falo, e principalmente agora, as pessoas realmente estão se reinventando, as empresas estão se reinventando. Eu conheço uma gráfica da cidade muito legal, sou amiga do dono da gráfica, e ele se reinventou muito rápido, ele foi ativo, ele foi rápido, começou a criar embalagens para os fast foods, ele viu que a coisa ia ser entrega em casa, entrega rápida e tal, e ele, mais do que ligeiramente, ele começou a produzir essas embalagens, e hoje ele está indo muito bem, mesmo porque, quando se fala em gráfica, daqui, sei lá, posso estar enganada, mas daqui a uns 5 anos, as gráficas, os formatos serão totalmente diferentes, né? Então, como é que a gente tem que entender? Primeiro, saber como está o seu negócio e o que ele pode ser readaptado para a realidade de hoje, né? Como os restaurantes estão fazendo, a maioria deles, é entregando comida em casa, é mudando as embalagens, é fazendo coisas diferentes, porque é insano querer resultados diferentes fazendo da mesma forma. Já dizia um grande cientista. Então é insano, a gente tem que ter novas formas de agir para ter novos resultados, né?
E também o que eu recomendo muito, Garmendia, para as pessoas, é assim, você tem que se conhecer, conhece o seu perfil comportamental, sabe como você funciona. Existem maneiras de você se conhecer melhor. E esse autoconhecimento te traz uma autogestão muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então, eu preciso saber como eu funciono, que tipo de perfil eu tenho. Perfil de liderança, perfil de negócio e perfil pessoal, né? Então, a gente tem pessoas que são mais de ação, mais de resultado, tem pessoas que são mais de comunicação, de persuasão, tem pessoas que gostam mais de grupo, de vendas, tem pessoas que gostam mais de computador. Eu falo que tem pessoas que são extremamente Excel, né? Gosta de planilha, de Planilha, detalhes, de. enfim. Então existem pessoas que são mais de planejamento. Então, o primeiro passo para você reestruturar a sua empresa, saiba quem é quem para reestruturar a sua vida, saiba como você funciona, qual é o seu perfil comportamental. Isso é muito importante, saber quem você é, o que você quer fazer. E outra coisa, gente, muito importante também, ninguém veio para o mundo a passeio, Garmendia. De verdade, ninguém veio para o mundo a passeio. Eu, você, todos nós, quem está assistindo, você tem um propósito nessa vida. Sabe? Quando é que foi que você parou para pensar, meu, o que que eu vim fazer nessa vida? Para que que eu estou servindo aqui? Eu estou sendo útil para quê? De qual maneira? Impossível você pensar que você veio aqui só para flautear. Não veio, né? Você veio por algum objetivo. Você sabe o que é legal hoje de redes sociais, os objetivos a gente tem que se reinventar, né? Por exemplo, aqui a gente está gravando um programa de televisão na mídia social. E eu sou um cara, eu sempre tive uma bronca do repórter não ficar prestando atenção no que outra pessoa está falando. Aí agora eu estava olhando para baixo, que eu estava compartilhando a nossa entrevista numa outra página, porque agora o que é se reinventar? É você aprender a fazer uma coisa nova, a fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Um grande amigo de Curitiba, inclusive compartilhou o vídeo, tá vendo aqui, fez link comigo lá no começo da carreira e eu estava pensando, nas primeiras vezes em que a gente entrava ao vivo, o nosso retorno era por um orelhão. Hoje em dia o orelhão quase nem existe mais. Ficava alguém no orelhão, o repórter ficava do lado, o cara gritava para ele, ó, você tá em casa? Quer saber como é que era antigamente? Porque antigamente não, faz tanto tempo, faz 20 anos. Ô, Garmendia, o gaúcho, vai, vai. Um cara ligava pro outro, tinha um rádio, tipo esses da polícia. Quer dizer, hoje em dia não, você liga dois celulares, mas parece uma coisa simples, mas se a gente não tivesse feito esse caminho, do celular pro rádio, do rádio pro retorno aqui, do retorno aqui pro retorno da televisão. Se você não tivesse feito esse caminho, eu digo pra gente que era do começo, talvez a gente não conseguisse fazer hoje. É diferente da geração atual, eu pego um repórter hoje, ele acha normal fazer ao vivo, porque ele faz live desde o tempo da faculdade, né? Ele faz no Facebook, ele faz no Instagram, a gente era uma coisa do outro mundo, né? Quer dizer, são essas transformações tão presentes mesmo para quem trabalha com tecnologia, né? Com certeza, eu também tive que me reinventar muito. Sabe que na minha jornada do rádio, você me fez lembrar uma coisa, eu tive o prazer de trabalhar num programa de rádio junto com o Rui Sereda, né? Nossa. E o Rui Sereda contava as histórias e ele falava que, na época dele, lógico, que ele tinha que subir no poste para fazer. É muito engraçado a gente imaginar isso, né? E hoje a gente está aqui com tantas mídias digitais, as redes sociais, coisas nas nuvens. Então, essa atualização ela é importante, esse se permitir compreender esse mundo. Claro que a nova geração já nasce falando no celular, já nasce mexendo com tudo isso. Mas nós também... Sabe uma coisa que eu aprendi, Garmendia, de verdade? Eu não admito ficar sem saber alguma coisa, que eu quero muito saber. Sabe, eu não admito, eu falo, não, espera um pouquinho, se alguém consegue, eu também consigo, peraí. Eu posso demorar um pouco mais, eu posso ter um pouco mais de aula, procurar instrução com alguém, mas eu não admito, sabe, que aquilo seja um fator limitante para mim. Eu vou lá e eu acerto, eu erro, eu vou, eu faço, mas eu estou em movimento, lembra disso? Então é uma coisa que eu sou inconformada em, por exemplo, eu abro um livro para ler, sabe? Hoje ainda eu abro o livro para ler, gente. Eu não consigo ler no computador, sabe? Eu sou do tempo do papel. Eu sou desse Então eu tempo abro. também. Eu tenho Né? dificuldade ainda. A história do Kindle, ou lendo. Um Kindle, Enfim. quando preciso, eu até faço, eu leio também, mas eu gosto de abrir um livro, de grifar, de riscar, de fazer anotação. Eu curto demais o cheiro do livro, sabe?
E aí tem uma palavra que eu não entendo. Eu não vou passar por cima dela, eu vou compreender o que que é aquela palavra. Eu nunca vou admitir, de verdade, que eu leia alguma coisa, eu não saiba o que que aquilo significa para mim. Eu vou buscar o sentido daquilo. Então é isso, esse inconformismo ajuda, né, a gente a aprender mais, a se mexer um pouco mais. E as novas tecnologias estão aí, gente. Veja, o TikTok hoje, dando esse avanço em cima do Instagram, em cima do Facebook mesmo, essas mídias sociais modernas, atuais. Então, nós não podemos ficar à margem de tudo isso, se a gente quer se reinventar enquanto empresa, enquanto ser humano, enquanto tudo. Tem muita gente, Garmendia, trabalhando no TikTok, tem muitos educadores ensinando língua portuguesa, matemática, história. É muito legal hoje você assistir o TikTok com esse olhar de aprendizado nas mídias, nas redes sociais, né? Então não é só você ficar gravando filminho, cantando, dançando, não. Tem muito mais ali dentro, sabe? Então vai investigar, vai pesquisar, né? Então é estar aberto, não dá para negar. A gente tem que, não sei, eu sou inconformada, eu vou lá e eu quero saber como é que funciona aquilo. Quero saber, eu quero usar, quero ficar, eu quero que os meus netos falem, olha que vovó antenada é essa. Me fala uma coisa aí, nesse trabalho de mentoria que você faz, que é algo que assim, apareceu, tem coisas que surgem, é moda, aí um monte de gente faz, aí depois passa, e aí as pessoas que tinham mais cuidado ou que apostaram mais acabam ficando, né? É legal a gente falar porque tem coisas que vêm como moda e elas não desaparecem, ficam aquelas pessoas que apostaram mesmo, que viram naquilo um novo caminho, né? Eu tenho um grande amigo que fala assim, olha, o problema do Brasil é o seguinte, se você abre sei lá, uma sorveteria, fala, o seu vizinho, em vez dele dizer, nossa, o Garmendia abriu uma sorveteria, que legal, vou pensar no negócio legal, vou vender cachorro quente, ele pensa, não, vou abrir uma sorveteria também. Aí os caras abrem 50 sorveterias. É óbvio que metade vai quebrar, ou 70%, sei lá. Depois, aqueles que entenderam melhor o mercado, que atenderam melhor o seu cliente, eles acabam ficando. Eu acho que o trabalho de mentoria tem muito a ver com isso, né? Muita gente descobriu, mas a largada. Na hora que você tirar o pescar, o carro madrinha, como a gente falou no começo da conversa, quem que vai acelerar, né? E aí você falou uma coisa muito importante, olha, algumas coisas vêm como onda, né? Ok, agora, a mentoria é histórica. Quantos mentores, desde a época da Grécia, já existiam os mentores, né? Então, o que que é um mentor? É aquela pessoa que tem já de 10 a 15 anos dentro da sua área de especialização, que pode orientar os seus mentorados, que pode falar assim, olha, hoje você como jornalista, Garmendia, você, com a estrada que você tem, cara, você pode ser mentor de muitos universitários na área de jornalismo. Muitos. Fala assim, cara, não faça isso, vem aqui comigo, faz já direto assim, porque eu já sei que esse caminho é mais curto para você. Então, o mentor, na linha de trabalho dos negócios, do empreendedorismo, na área educacional, seja em qual área você for atuar, o mentor, ele encurta o caminho das pessoas, né? A gente já tem um olhar, já passou, já errou bastante, né? Uma das premissas de você ser um bom mentor é você ter seus erros evidentes também, ter errado, sim, por que não? Errar todos nós erramos, e é por isso que nós encurtamos o caminho dos mais novos, né? Uhum. Então, assim, e tem também essa questão do coach, né, que veio também como uma onda. Coach são ferramentas. Aí que tá, a grande diferença. O coach me traz ferramentas. E quem é que fica firme nesta área? Eu sou professora desde os 16 anos. Trabalho com gente desde os 16 anos, quando eu fazia os meus estágios no magistério. Eu adoro desenvolver pessoas. Então, não comecei ontem. Não foi um curso de um final de semana que me tornou coach ou mentora. Não foram Uhum. 2 cursos. Se eu for elencar para você quantos cursos foram muitos. É uma E vida aí, dedicada para isso, né? exatamente. Então, desde os 16, lá na minha formação de magistério, trabalhando com crianças, adolescentes, 20 anos dentro de uma instituição educacional, coordenando também, passei por sala de aula, por coordenação na área de educação física, que eu sou formada em educação física também, né? Então, assim, na área do esporte. Então, anos educando. Eu sou apaixonada por desenvolver pessoas e depois eu fui me apaixonando por desenvolver negócios dentro da área do empreendedorismo, porque
não é, a diferença é que uma coisa é um ser humano, outra coisa são os negócios, são indicadores, são negócios, é business. Então, mas é desenvolvimento. Então, é uma paixão que eu tenho, que é desenvolver coisas e pessoas e negócios. Então, veja, são anos, é uma jornada de estudos. Então, a pessoa fala, então você tem que saber desenvolver, eu tenho que saber fazer um plano de desenvolvimento individual, saber fazer um retorno operacional de investimento, fazer um ROI, fazer um PDI da empresa, fazer os indicadores da empresa, fazer toda a parte de objetivos e metas, o propósito. Não é só missão, visão, valores. Não, tem muito mais que isso hoje. Então, aí eu fui estudando e agregando valor àquilo que eu já fazia desde sempre. Então, eu acredito que para mim, por isso que eu falei de propósito, para mim caiu como uma luva tudo isso, né? Porque desenvolver pessoas é maravilhoso, desenvolver negócios é mais emocionante ainda. E aí precisa de muito estudo, né? Que eu volto a dizer. Então, vai ficar no mercado, está ficando no mercado de mentoria, aqueles que são apaixonados por desenvolver pessoas e negócios e que estudam os negócios, que mudam a todo instante. A economia está mudando. Então, eu até conversava com meu primo, lá da Universidade Federal de São Carlos, o Mário, né? E ele disse, Cláudia, a economia já está estabilizada, mas a economia informal ainda não. Então, aí eu vou falar, não, mas espera um pouquinho, me explica tudo isso direito. Então, ele vai lá e conta como é que é isso aí, né? Então, a gente tem que estar lidando com os negócios, tem que entender um pouquinho da economia, do como é que está lá mundialmente falando, não só aqui no Brasil, não só no seu estado. Então, é um conhecimento, é uma amplitude que a gente tem que buscar, né? E é isso, você desenvolve tanto as pessoas como os negócios, e faz parte da minha vida. Agora, tem gente que faz uma transição de carreira, Garmin. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que de repente eles trabalhavam. Vamos pegar um exemplo assim, tá? Pessoas que eram da área do comércio, de repente não aguentavam mais trabalhar em comércio e tinham boas aptidões para trabalhar com pessoas, até com RH, com desenvolvimento humano. Então, eu conheço pelo menos algumas, né? Que na minha jornada eu fui conhecendo muita gente. E elas deram certo, mas por que deram certo? Porque foram estudar, porque foram pesquisar, foram se especializar e não apenas se aventurar numa moda de uma onda. E aí, vindo essa onda, e aí vindo a onda maior, que é essa onda da pandemia que passou por cima de todos nós. Para a gente finalizar, será que nós vamos sair melhor como sociedade? Eu não vou dizer como pessoas, que pessoa é uma coisa muito individual, né? Eu tenho um tio que era um exemplo para mim, artista plástico da Nubia Gonçalves, que faleceu ano passado. Ele falava sempre assim, ó, Luiz Antônio, tem gente que viaja como mala. Eu demorei a entender isso. Porque mala conhece o mundo inteiro, mas ela não muda nada. Então, Cara, assim, gostei. tem gente que viaja como mala, né? Então, assim, tem gente que vai ver a pandemia e o cara, quem era idiota vai continuar idiota, quem era inteligente vai continuar inteligente. Então, acho que a gente tem que imaginar como sociedade. Será que nós vamos sair melhores disso tudo, Cláudia? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma grande maioria vai sair melhor disso tudo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? E eu falo assim, bom, os meus filhos me acham muito maluca às vezes, eles falam, mamãe, mas você, meu Deus, você acredita demais em algumas coisas, né? Eu falo, Concordo com eles. gente, então, exato, eles falam assim, mãe, pera, aceita que dói menos, cai na real, eu falo, gente, eu preciso acreditar, eu preciso ser assim, porque isso faz parte de mim, isso me move, isso me constrói. Eu ainda acredito na humanidade, eu ainda acredito nas pessoas. E aí, hoje, esse eu acreditar é acreditar no seguinte aspecto: que quem quer vai sair melhor disso tudo. Eu não tenho aquela utopia de achar que todo, 100%, né? Volto a dizer. Então, eu acredito sim que muitos vão sair melhores, quem quiser. A decisão é de cada um, é muito pessoal, né? Sabe, as pessoas, ao invés de hoje procurar terem sucesso, elas devem procurar ser pessoas de valor. Seja pessoa de sucesso, mas antes disso, seja uma pessoa de valor. É isso que vai sair na frente. As empresas hoje que estiverem sendo solidárias, que estiverem reduzindo o seu valor, que estiverem doando, que estiverem ajudando, reduzindo juros, as empresas que estiverem apoiando as pessoas, essas lá na frente vão ser as mais procuradas.
Essas lá na frente vão ser as que vão vender cada vez mais. Poxa, essa marca aqui fez isso na pandemia, então agora eu vou ajudar essa marca aqui. Então, a gente tem que entender que não é nem, volto a dizer, nem tudo é para todos. Mas tudo está aí à disposição de todos. Basta que você enxergue, tenha olhos. 10% é aquilo que me acontece, 90% é aquilo que eu faço com o que me acontece. Repete pra gente. Vamos lá. 10% são coisas que me acontecem. 90% é aquilo que eu faço com o que me acontece. Perfeito. Então aí vai de cada um escolher onde está colocando aí seus 90% de ação. Porque a pandemia veio, ninguém pediu, ninguém quis, ninguém está achando lindo. Agora, o que eu vou fazer? Então, 10% é o que está acontecendo, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Legal. Cláudia, obrigado por você abrir esse espaço. Eu sei que teu tempo é valioso, o tempo de todos é valioso, mas você trabalha com o teu tempo, eu sei disso, mas a gente colocar à disposição, principalmente, muito mais do que quem está aqui no Facebook, os canais da TVE chegam nas comunidades que mais precisam na nossa cidade, no pessoal que muitas vezes não tem internet à disposição. Então, os nossos canais, principalmente o 51.1 da TV aberta digital. Quem está em casa precisa ter essa oportunidade, ter essa outra visão. Te agradeço muito você ter participado com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço e eu peço a você que está assistindo, que está acompanhando a gente, tenha fé, tenha esperança. Por favor, não deixa essa chama da esperança morrer dentro de você. Acredite, sabe? Não é negar uma realidade, mas seja positivo, tenha fé. Eu não posso deixar de dizer isso para todo mundo aqui. Tenha fé, cada um naquilo que quiser, mas continue firme, porque isso vai passar e a gente vai ficar em paz e tudo vai melhorar. Eu não sei o tempo, sabe? Mas não perca a esperança. Por favor, é isso que eu peço para todo mundo. Não perca a esperança. Coragem. Vamos em frente. Legal. Essa foi a Cláudia Cury, mentora, psicopedagoga, professora, radialista, apresentadora, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito também. Cláudia, mais uma vez, obrigado. Se você quiser rever esse programa ou outros programas, está na timeline do Facebook, facebook.com/São Carlos TVE. E também pode rever nas reprises dos nossos canais, 51.1 da TV aberta digital, no 12 da NET e no 8 da CELIG. Obrigado pela sua audiência.